Iniciaremos. Quero agradecer a vocês a confiança nesse momento, agradecer o carinho de estarmos juntos, falando mais um pouquinho sobre esse assunto tão magnífico chamado psicanálise, cujo teor abarca diversos temas e, com certeza, eu aprenderei mais com vocês do que vocês comigo. Então, nesta noite, é um prazer imenso tê-los aqui e nós vamos fazer uma breve leitura da parte que nós iniciaremos todo o nosso diálogo dentro de um contexto analítico, para que vocês possam, então, entre a teoria e a prática, extrair um pouco. Alguns que já estão conosco nesse grupo já participaram de análises, outros ainda permanecem e alguns nunca foram a praticar a análise na psicanálise. Mas tenho certeza que a partir de hoje a visão de vocês ela vai ampliar demais. Eu não direi mudar, porque eu creio que se você está aqui esta noite é porque você já mudou a sua visão. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, é uma ampliação. Você precisa descobrir o porquê da psicanálise, para que serve a psicanálise, qual é a função do psicanalista, qual é a sua ética, também qual é a diferença entre psicanalista, psicólogo e psiquiatra, por que algumas pessoas necessitam caminhar nos 3 eixos, na psiquiatria, na psicologia e na psicanálise, por que outras pessoas podem se manter apenas pela psicanálise, também porque outras pessoas precisam estar no psicólogo e na psicanálise, outros preferem estar só no psicólogo e outros, lamentavelmente, ficam só no psiquiatra. Então, vocês vão entender, a partir de hoje, o que realmente ocorre com essa coisa chamada mente, com esse negócio que todo mundo fica muito curioso, né, para saber o que é psicanálise, o que trata, é igual psicólogo, é igual psiquiatra, não é, tem que tomar remédio, quais são os tipos de patologias que se trata, enfim. E alguns chegam a falar, eu não sou maluco não, enfim, tantas coisas que nós ouvimos, porque as pessoas ainda estão muito leigas, então elas ainda não sabem, na verdade, a grandeza da psicanálise. Também há uma dificuldade imensa entre a religião e a psicanálise. Algumas pessoas simplesmente rejeitam a psicanálise por achar que ela é algo do mal, algo que está fora do eixo, algo que está contradizendo a Deus. Outros não, procuram espiritualizar a psicanálise de uma coisa assim horrenda, mas eu quero falar para vocês que nós vamos aprender, vamos desenvolver o hábito de compartilhar com as pessoas um teor psicanalítico mais sóbrio, para justamente desmitificar essas questões. E a partir de agora, as pessoas terão um novo olhar sobre a sua vida. Elas verão você com um novo ângulo, num novo modo. Ou seja, você precisa ampliar os seus horizontes a tal ponto que você não se caiba mais dentro de você. Então, eu vou repetir. Você precisa ampliar de tal modo seus horizontes que você não se caiba mais dentro de você. Ou seja, você vai conquistar um espaço dentro de você tão maravilhoso que, quando você perceber, você é uma pessoa preparada para muitas coisas, inclusive muitas dificuldades do nosso cotidiano. Hoje há uma gama tremenda de adolescentes adoecidos, pessoas doentes, assim, eles estão lutando até o governo para manter e abrir os manicômios, e há, assim, uma luta terrível até de muitos especialistas, como psicólogos, psiquiatras e até mesmo psicanalistas, nessa luta muito grande com a lei antimanicomial,
Mas eu quero falar para você que tudo isso, todo esse adoecimento, é justamente por conta de um avanço tecnológico, de um progresso mundial que o brasileiro, principalmente o brasileiro, não estava preparado. Nós precisamos nos preparar para o amanhã. Nós precisamos entender que nós somos produtos do meio, sim, mas nós também somos pessoas capacitadas ou capazes de modificar tudo ao nosso redor. Então, eu estou te convidando para que você, ampliando os seus horizontes, possa mudar os locais por onde você passar. Maravilha. Então, vamos começar. A leitura, para quem teve oportunidade, o livro é esse aqui, Para que serve a psicanálise, de Denise Maurano. Ele é bem fininho. Ele é um livro maravilhoso, muito, mas muito utilizado mesmo para todos os iniciantes das teorias psicanalíticas. Quando nós terminarmos de explorar esse livro, nós vamos trabalhar um outro livro e conforme o tempo for passando, nós vamos desenvolvendo e culturalizando em nós o método da leitura, a busca do conhecimento, a tal ponto de que possamos ajudar muitas pessoas, tá bom? Vamos lá. Na introdução do livro, diz assim: a questão, para que serve a psicanálise? Pode ser pensada por duas vertentes. Uma mais pragmática, do tipo sendo a psicanálise um tratamento, e ela serve para tratar o quê? Que tipos de patologias ou sofrimentos há um momento apropriado para buscar esse tipo de ajuda? Ela resolve os sintomas? Qual a diferença da ajuda de um psicanalista para aquela do psicólogo ou do psiquiatra? Então, eu estou lendo aqui o livro, para quem entrou agora, da Denise Maurano, Para que serve a psicanálise? A parte da introdução. Ainda uma segunda vertente. Trata-se daquela que, inserindo a psicanálise no universo dos dispositivos inventados pela cultura, busca pensar sua utilidade nesse plano mais amplo. Ou seja, o que será que a psicanálise, o pensamento psicanalítico, trouxe de novidade para a cultura? A psicanálise serve para marcar que tipo de orientação ética na abordagem da condição humana? A questão título será aqui abordada nesses dois planos. Então, só para nós darmos esse pontapé, a psicanálise, ela trabalha da seguinte forma. Ela é para todas as pessoas, ela é para todo mundo. A psicanálise foi criada para todo mundo. Porém, nem todos são para a psicanálise. A psicanálise, nela não há acepção, não há escolha do tipo de sujeito que estará no meu divã, no divã, ou no meu setting analítico, dentro do consultório. Na verdade, as portas estão abertas para todas as pessoas. Porém, nem todos são analisáveis. E nem todas as pessoas são aptas justamente para enfrentar o divã, porque enfrentar o divã significa que é enfrentar a si mesmo. Quando você entra pelo divã, você se posiciona diante de um psicanalista, você geralmente vai tentando elaborar um planejamento na sua mente, como se fosse um cronograma ou um relatório do que você vai dizer ao psicanalista. Só que o analista, ele precisa ter o feeling, a percepção, para que ele possa compreender o que é que você quer dizer por trás do seu diálogo, da sua narrativa. Tá bom? E, desse modo,
Quando nós observamos que a Denise Maurano traz, dentro da sua capacidade, esse entendimento de como se fosse um mini manual para mostrar para nossas vidas como trabalhar na psicanálise, você precisa entender 3 coisas. A primeira, nós não somos gurus. Nós não temos o poder da adivinhação de vida e morte de ninguém. Em outro ponto, nós não temos todas as respostas. E quando um analista ele se posiciona querendo responder às angústias dos seus analisandos, ele peca no seu trabalho. Na verdade, nós somos como uma lanterna ou um foco de luz que nos posicionamos diante daquele que está cego temporariamente e vamos guiando aquela pessoa dentro da obscuridade que ela se encontra. Então, ela traz o obscuro e nós, tecnicamente, vamos guiando essa pessoa passo a passo, com muita calma, para que ela encontre o que ela pensa que perdeu. Na questão da análise, o analisando vem no primeiro dia muito afobado, ele vem assim com aquela ansiedade tremenda, querendo todas as respostas. Tem uns que quando chegam perto do analista, disparam a falar tudo de uma vez, porque na mente deles eles pensam assim, nossa, eu vou chegar lá, vou falar tudo, ela vai saber ou ele saberá, e então vai me responder, ufa, sairei aliviado. Na verdade, quando faz esse disparo, é maravilhoso, que nós chamamos de método catártico. Quando faz isso, que acontece a catarse, é sinal de que naquele momento todas as angústias, desesperos, pensamentos, fraquezas são expostas ali. Mas não significa que tudo que foi dito ali no divã, no consultório, no set analítico, naquele momento, é realmente aquilo que foi se dito. Então, temos que pensar como analistas o que é que as palavras querem falar dentro do silêncio. Quem quiser anotar isso é muito importante. O que é que as palavras querem dizer para mim dentro do silêncio? As palavras vêm, elas ficam soltas, o diálogo acontece. A princípio, o analista precisa compreender que tem que haver um monólogo e ele precisa observar dentro desse monólogo o que a Yasmine acabou de colocar, o que não foi dito. Porque são todos esses ditos que nós vamos trabalhar que nos interessam como analistas deste sujeito. E é muito importante que, ao adentrar analisando no nosso consultório, no nosso setting analítico, ocorra o encontro dos nossos inconscientes. O meu inconsciente precisa se encontrar com o inconsciente do meu analisando ou analisante. E nesse encontro, quando nós nos encontramos, ocorre a transferência. Então, é isso que nós precisamos ter em nossa mente, a questão desse encontro. Se você, como futuro analista, ou aquele que já pratica, entende que o seu inconsciente precisa entrar no consultório para se encontrar com o inconsciente do seu analisando ou analisante, você já deu o primeiro passo para que você seja um bom analista. O segundo aspecto é empatia. Eu preciso, como uma boa analista, ter empatia por aquela pessoa que entra no local onde eu estou esperando.
E ali a pessoa precisa ter liberdade. Então, voltando aqui no ponto da introdução, a questão para que serve a psicanálise? E aí, como a Denise coloca, ela pode ser pensada por duas vertentes, que uma é justamente a primeira vertente que fala, ela serve para quê a psicanálise? Para que é a psicanálise? Então, vamos pensar juntos. A psicanálise, ela é exatamente o inconsciente. Ela é o próprio inconsciente. Quando alguém está diante de um psicanalista, na verdade, é essa leitura profunda do inconsciente que nós fazemos. Não trabalhamos com hipnose, porque hipnose é uma terapia que ela precisa ser sugestiva. Nós não sugestionamos nada a ninguém, não damos sugestões. Então, quando a pessoa vem, para que serve essa psicanálise? Para que é isso? É justamente para que nós possamos trabalhar essa pessoa que se perdeu, que ficou e fica em busca de algo que ela não tem e que ela visualiza em outras pessoas aquilo que ela pensa que não tem, achando que o outro tem. Se o outro tem, ela quer para si. E quando ela percebe que o outro tem alguma coisa que não quer dar para ela, então temos um grande problema no meio do caminho. Só que o que ela pensa, na verdade, não existe. O outro também não tem nada para dar. Assim como o analista também não tem nada para dar. Esse grande outro é colocado porque desde o momento em que a criança nasce, alguém precisa trazer os ditos. E são esses ditos que se tornam grandes problemas quando a pessoa não consegue compreender e perceber que ela é um ser faltante. Então, a psicanálise vem para trazer esse sujeito para o seu equilíbrio, trazendo essa pessoa para o eixo, mostrando para ela que hoje, como está uma moda terrível de que todo mundo está depressivo, porque isso tornou-se uma moda, e uma moda super negativa, que nós não tratamos de depressão. Nós tratamos do que está por trás dessa aparente depressão. Nós tratamos daquilo que ninguém consegue enxergar. Quando aquele sujeito se descabela, se desespera, se torna uma pessoa que boicota a sua própria vida, que vive o tempo inteiro se suicidando em sua aparência, em sua forma de lidar com o outro, aquele que vive o tempo inteiro como se estivesse agarrado num espelho que não consegue sair. Então, é por trás disso tudo que nós, como simples escavadores, nos posicionamos para tirar esse sujeito dessa situação. Então, nós não trabalhamos a questão de sintomas, nós trabalhamos aquilo que as palavras não falam. E as palavras, quando elas não falam, o corpo fala. E por diversas vezes vocês observarão que a boca está falando algo, mas o corpo está revelando outra coisa. E é por isso que nós precisamos conquistar dentro de nós a liberdade e o direito de nos conhecermos. Então, para que serve a psicanálise? É para eu lidar com o outro? Para eu conhecer a dor do outro? Para eu ficar me envolvendo na vida do outro? Não. A psicanálise serve para eu me conhecer, para eu entender que eu sou um ser faltante, mas que nesta falta há modos e métodos de que eu possa viver sem necessitar de uma completude
que é apenas uma fantasia. Eu estarei livre de mim mesma. Então, torno a dizer, eu preciso estudar e fazer análise até que eu não caiba dentro de mim mesma. E a partir de hoje, você precisa ter isso em mente. Você não pode caber dentro de você mesmo. E aqui diz assim: qual a diferença da ajuda de um psicanalista para para aquela do psicólogo ou do psiquiatra? Na verdade, o analista ou o psicanalista, ele não está para fornecer uma ajuda no sentido de que estou dando uma mãozinha, meu amigo. Não, não é isso. Meu amigo está com problema, estou estendendo a mão. Não, não é isso. Qual a diferença deles? O psicólogo, ele trata mais da área cognitiva. O psicólogo, ele faz leitura do cognitivo, ou seja, do consciente. Ele vai tratar todos os aspectos que a pessoa, ela se perdeu e ela pensa que está ligado ao toque, aquilo que ela vê. Então, ela vai sendo trabalhada mais o seu exterior. Porque o psicólogo ele não tem, a não ser que, claro, ele estude psicanálise, a não ser que ele também se forme em psicanalista, é lógico. Mas o psicólogo mesmo, ele não tem como caminhar pelo inconsciente. Para ele caminhar pelo inconsciente, ele necessita estudar psicanálise. Não há nenhuma ciência ou teoria que possa suprir o conhecimento do inconsciente, só a psicanálise. O que é o psiquiatra? O psiquiatra é aquele que vai trabalhar as questões químicas, ou seja, o meu cérebro foi destruído em alguma região, está faltando química, perdeu-se algum neurônio, algo aconteceu que danificou. Então, o psiquiatra, assim como o neurologista, também ele entra com a ação de cuidar dessa região, ou seja, do cérebro. E nessa brincadeira ele vai passar os medicamentos, o psiquiatra, para justamente ajustar, para que a química faça o efeito do que nós chamamos de maquiar, tamponar. Ou seja, ele vai equilibrar aquilo para que a pessoa possa voltar mais ou menos ao seu eixo, para que ela então seja direcionada a um psicólogo ou um psicanalista. Geralmente eles enviam para o psicólogo, porque eles trabalham mais a questão comportamental. Mas o psicanalista, ele não trabalha questões comportamentais. Isso é importante você anotar. Também ele não trabalha questões de remédios para a mente. Ele não tem liberação para ficar indicando medicamento, para receitar medicamento, para diagnosticar. Nós não trabalhamos com CID, nós não trabalhamos com DSM, nós não trabalhamos com isso, porque nós não temos autorização, isso não faz parte da psicanálise, ficarmos identificando se é esquizofrênico, se é borderline, se tem síndrome de Estocolmo, de Oslo, de Londres, nós não podemos fazer isso. Até vamos mencionar, mas isso não faz parte do nosso roteiro. O que nós vamos buscar é aquilo que se perdeu, aquilo que está travado, que está escondido, que está perdido no inconsciente. Quando o inconsciente está desajustado. Porque existe uma grande diferença entre mente e cérebro. Quem trata de mente, geralmente, é o psicólogo, por causa da questão cognitiva, é o psiquiatra, porque ele vai trabalhar algo da mente, e é o psicanalista que vai trabalhar profundamente o inconsciente. Porém, quem vai trabalhar o cérebro? O psiquiatra. Essa é a linha dele oficial. E também o neurologista. Eles vão trabalhar o cérebro. Cérebro e mente, por mais que muita gente queira discordar, dizendo que é a mesma coisa, não é. O cérebro é um órgão.
É um local onde tem plasticidade neural, onde habita os neurônios, onde há comunicação, onde se encaixa dentro de uma caixa craniana, como é o caso aqui do meu rosto. Então, aqui dentro, onde está guardado, há um cérebro. Porém, a mente, quem é a mente? É a minha alma. É aquilo que vai muito além do meu cérebro. É aquilo que está além e que domina toda a minha vida. É aquilo que me faz ser guiado para o lado bem, do bom ou o lado mal. O lado do bem ou o lado do mal. Para as coisas boas ou coisas ruins. A minha mente, ela é diferente. É a minha mente que vai produzir em mim sensações, ela vai produzir no meu ser aquelas coisas que vão fazendo com que eu tenha percepção, com que eu venha ter os sentimentos. A minha mente vai trabalhando em mim. E muitas pessoas precisam ser trabalhadas em seu cognitivo, porque, claro, lógico, além da sua mente estar atingida, ela também tem problemas cerebrais. Então, ela precisa ser trabalhada pelo cognitivo. Tá bom? Então, vamos lá. Na segunda vertente, está falando sobre os dispositivos inventados pela cultura e fala sobre também a questão da ética. Então, eu quero falar desses dois pontos, cultura e ética. Todas as pessoas que vivem no planeta Terra estão abarcadas, arraigadas, embasadas numa coisa chamada cultura. Além disso, da cultura, elas também estão sendo trabalhadas pela moral. Então, é isso que nós vamos tratar para romper com algumas dificuldades que as pessoas têm quando elas entram em análise ou psicanálise, elas vão justamente achando que elas têm que romper com tudo, romper com a religião, romper com o marido, romper com a família, ela tem que romper com todo mundo, porque agora ela está em análise e ela está se descobrindo e agora rompeu com todo mundo, porque agora ela não quer saber mais de nada. Não é isso. Psicanálise não é isso. Quando a pessoa vem para a análise, ela vem porque ela tem questões. Porque esse sujeito foi atingido por conta das morais que foram criadas e então a sua estrutura psíquica não deu suporte, não suportou. Quando situações e traumas fazem parte do seu dia a dia e arrebentam com as suas emoções. Então, elas vêm porque elas precisam buscar respostas. Quando o sentimento mais puro que há, chamado amor, começa a se esvair e tende a permitir que o ódio se instaure. Porque, para quem não sabe, o ódio e o amor andam juntinhos. É uma linha tênue. Quem muito ama, odeia demais. Quem cede muito amor viverá um ódio terrível. Por isso que a questão do amor precisa muito bem ser trabalhada. Não há como você que está comigo agora, que está conosco nesse estudo, falar: eu não vou amar ninguém. Não, você precisa aprender a amar. O amor, ele cura, porque você só encontra cura na psicanálise através do amor. Você só encontra cura no seu inconsciente, se liberta e se restaura e se transforma quando você apreende, não aprende não, apreende a amar. Quando você se posiciona de uma forma totalmente empática, quando você passa a compreender o que é que o outro está sentindo, quando você se torna um leitor da moeda. Enquanto você não conseguir ser um leitor da moeda, você guardará muitos ressentimentos. Muitos sentimentos permearão na sua vida de um modo super negativo. Então, como colocou aqui a Gisele, somos feitos para amar e ser amados. Exatamente. Se não for assim, não há relação. E a questão desse amar e ser amado, muitas vezes, ela é
corrompida pelos ressentimentos. Porque todas as vezes que eu espero algo de alguém e fantasio na minha mente que este alguém tem algo que não quer me dar, mas eu quero muito, então este amor se torna ódio. E é este o adoecimento do século XXI. Quantas pessoas, que amam, passam a odiar os seus parceiros, as suas parceiras, os seus familiares, os familiares dos seus parceiros, das suas parceiras, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus entes que dizem que eram queridos. Quantas pessoas passam a gerar dentro de si sentimentos amargos e terríveis porque simplesmente elas esperam das pessoas aquilo que elas não têm para dar. Então, é isso que eu quero tratar esta noite. A psicanálise, para que ela serve? Para mostrar para você e para mim, para mostrar a realidade da vida, para mostrar para nós que as fantasias são saudáveis, sim, enquanto elas não confundem o nosso olhar diante do outro. Que as fantasias são ideais, enquanto elas não se tornam seres destrutíveis. E que eu não posso dar o que eu não tenho. Quem puder anotar isso é maravilhoso. Se você não tem para dar, o que dará ao seu parceiro, à sua parceira? E uma coisa é imprescindível, de verdade. Se eu dou algo, eu quero algo de volta. E muitas pessoas dizem, eu não quero. Não, na verdade, você quer. Para você não querer algo de volta, você precisa ser muito bem trabalhado em análise. Porque é verdade, a Yasmine colocou aqui que a psicanálise é livre. Sim, ela é livre. Mas ela tem o poder de fazer desse sujeito um sujeito livre. Tirá-lo da prisão emocional, romper a vida dele de uma prisão terrorista, psíquica, onde ele pensa que ele é a vítima, que ele é o coitado, que ele é alguém que foi abandonado, que as pessoas o maltrataram, que as pessoas simplesmente desfizeram dele, que ele foi rejeitado por A, B e C, então ele não serve para nada. A psicanálise vem trazer esse sujeito para uma coisa chamada responsabilidade pessoal e faz com que ele se torne livre, independente. E também faz com que ele se torne uma pessoa consciente da sua própria missão aqui na vida. Então, vamos lá. A questão título será que é abordada nesses dois planos, na parte pragmática e também na outra parte que fala da cultura. E nesses planos que nós vamos trabalhar, diz assim aqui na página 7. O caráter propriamente utilitário da psicanálise não pode ser abordado rigorosamente, nem é passível de ser bem apreendido, se não se explicita qual é sua direção ética. Se queremos saber para que serve a ação de um psicanalista, devemos então retornar ao sentido dessa ação para averiguar o que a fundamenta e, sobretudo, o que ela visa. Fazer isso é refletir sobre o sentido da ação, o que significa realizar uma reflexão ética. Deixa eu explicar uma coisa para todos. Quando fala da questão ética, eu acredito que todo mundo aqui saiba o que é o significado da palavra ética. Então, vamos lá. Para quem não sabe ou para quem tem dúvida. A ética e a moral, muitas vezes, convergem em alguns aspectos. Por quê? Porque a ética é a ciência que aborda
que regula a moral quando ela se torna destrutiva. Então, é ela que vai trabalhar, é a ética que vai conduzir a questão da moral. Por quê? Porque o psicanalista não pode ter moral, ou seja, ele não pode ser um sujeito, o psicanalista não pode ser um sujeito moralista. Ele precisa ser ético. E o que é ético? Qual é a questão desse psicanalista ético? É quando ele entende que, para ele, na visão dele, ao entrar a pessoa pelo seu consultório ou setting analítico, é uma pessoa que traz diversas demandas, dores, angústias, tristezas e dissabores, além de muitos traumas, e que precisa apenas ser ouvida. Então, ele tem que se livrar de todo pré-julgamento ou julgamento. Ele precisa se livrar de todas as acepções. Ele precisa entender que ele não tem cor, ele não tem gênero, ele não tem classe social, ele é um ser aberto para ouvir o seu analisando ou analisante. Por quê? Porque quando eu disse para você no início, aqui do nosso estudo, para que serve a psicanálise, e eu disse para você que nós temos que nos esvaziar tanto a ponto de não cabermos mais dentro de nós, eu quis deixar claro para você e para mim que é para ouvir, ver, sentir, sem julgamento. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas que entram no nosso consultório para relatar as suas dores, angústias, tremores e dissabores. Nós não estamos aqui para, de jeito nenhum, nos colocarmos como doutores poderosos de opções e de palavras e também de respostas para aquele que necessita de um amparo, de uma empatia e que vem em busca de uma solução para o seu problema. Por isso, nós não temos que, como analistas, ficarmos dotados de raça, cor, classe social, partido político, ou qualquer coisa. Naquele momento, nós somos um ouvido. Então, para quem está entrando aqui na nossa live, nós estamos falando sobre o livro da Denise Maurano. Para que serve a psicanálise? Então, qual o papel do psicanalista? Qual a função dele? Nossa função é abrirmos o nosso ser como um simples ouvido. E vamos ouvir tudo que a pessoa quiser dizer, tudo. E vamos parar, observar e buscarmos todas as coisas que ela não disse quando liberou as palavras de sua boca. Por isso que nós não podemos nos denominar partidaristas. Eu sou da esquerda ou da direita, eu sou isso, eu sou aquilo, não posso fazer isso. Naquele momento, quando eu estou ouvindo o meu analisante, quando eu estou ouvindo o meu analisante ou meu analisando, eu sou apenas um ouvido. Eu não tenho time, eu não tenho nada. Por quê? Porque todas as vezes que eu tiver alguma opinião já formada, certamente eu atrapalharei a análise. Todas as vezes que eu posicionar a minha ideologia ou a minha religião dentro da análise, com certeza acontecerá um fracasso na análise. E o meu analisante ou analisando não conseguirá
conquistar aquilo que ele veio, que é a busca das respostas para as suas angústias. Então, quando Denise Maurano fala sobre as duas vertentes e deixa claro que a cultura é muito importante, é porque está dizendo o seguinte: ô Jurema, no seu consultório entrarão diversas pessoas e cada pessoa trará as suas culturas, as morais, os ditos, os interditos. As pessoas entrarão e você precisa, nesse momento, ser apenas o ouvido. E é isso, querido e querida, que nos assiste nesta noite, que você deve fazer: ser ouvido. Aqui a Fabi Cristane perguntou: eu nunca fiz análise. Uma curiosidade: qual o comportamento do analista depois que ouve tudo? Como é a conversa? Depois que o analista ouve tudo, ele precisa, enquanto ouve, enquanto faz essa escuta analítica, ele precisa ir em busca das palavras não ditas. E nesse momento, se ele está aberto, se ele está se posicionando em ser apenas o ouvido, ele conseguirá, com certeza, tá? Captar aquilo que a pessoa não disse e que é justamente o problema que precisa ser resolvido. Então, ele vai pontuar aquilo que ele percebeu, deixando bem claro que ele não está julgando ou se posicionando como aquele que tem a resposta e a solução daquele problema. Não, ele vai pontuar. E quando ele pontuar, o analisando vai ficar curioso, vai falar: ora, mas então, me fala aí, como é que eu sou? Quem eu sou? Eu preciso saber. Não é função nossa dizer quem a pessoa é. Nós vamos apenas caminhando com ela e vamos falando: olha, você falou isso aqui. Este ponto que você falou é um ponto que precisa ser trabalhado. Este ponto precisa ser revisto. Então, a pessoa vai tomar aquele... E naquele momento, ela vai dizer: mas eu falei isso? Nem percebi. Porque no momento em que ela está no método catártico, que ela está lançando a sua catarse, que ela está falando tudo que está arruinando a vida dela na fantasia dela, ela vai deixar escapar os pontos em que ela precisa se ajustar para que aquele mal não aconteça mais com ela. Por quê? Porque quando nós passamos pelo processo das dores, acreditem nisso, nós somos os únicos responsáveis, porque nós é que entramos no processo da repetição. E enquanto não recordar, não repetir e não elaborar, que são os 3 pontos da psicanálise que precisa ser trabalhado dentro da análise, entre o analisando e o analista, a pessoa vai repetir aquilo para a vida toda. Vou contar aqui um caso para vocês, que eu acho que é bem legal vocês saberem disso. Eu vou contar um caso. Uma vez, uma pessoa, ela vivia devendo. Todo ano, ela contraía dívidas, querendo ou não. Sempre ela buscava viver uma vida financeira boa, mas ela, infelizmente, não conseguia. Porque todos os anos ela entrava em dívidas. Se ela não entrasse porque ela fazia, ela não se guardava e emprestava seu nome para as pessoas. Então, assim, infelizmente, ela entrava pelo caminho das dívidas. E isso ela foi buscar em análise. Por que que eu não consigo? Eu trabalho, eu ganho bem, eu poderia ter tudo nas minhas mãos e, no entanto, não consigo guardar nada, porque eu estou sempre devendo. É no cartão de crédito, é no carro, é o quitandeiro, eu fico devendo na porta quando passa alguém apresentando algum produto, eu não consigo, eu começo a comprar e vou devendo, e empresto meu cartão, empresto meu cheque, empresto meu dinheiro, a pessoa não paga. Poxa, eu coloquei a minha vida na mão daquela pessoa com muito carinho e a pessoa simplesmente
nem valorizou e não pagou. Então, é preciso observar a cada passo que ela vai se lamentando, ela vai deixando escapar nesse diálogo, é preciso fazer uma investigação disso. Então, é por isso que o analista não pode ter pressa. Ele tem que ter calma. Ele vai ouvir aquela queixa vai soar, vai ecoar no ouvido dele, e ele não pode, na mente dele, falar assim: eu, hein? Tá vendo? Tremenda caloteira. Ah, não pagou porque não quis. É um caloteiro. Porque isso a sociedade, por ser perversa, já o faz. Isso, o próprio sujeito, ao entrar naquele consultório, já vem com a mente totalmente baleada, brocada daquela mensagem. Então, não é para o analista falar para a pessoa: você não paga porque você é um caloteiro, porque você não quer pagar. Não é isso. Ele precisa saber o que está por trás daquela situação chamada calote. Por que é que aquela pessoa financeiramente não se organiza? O que levou aquela pessoa a viver embaraçada pela moeda, pelo valor? Por que aquela pessoa se aprisiona ao outro por conta de ter que emprestar o seu cartão de crédito, o seu cheque, o seu dinheiro? Qual é o gozo que ela tem de se expor dessa forma? Então, é por trás de toda essa narrativa que o psicanalista vai parar e vai ouvir. E então, nesse ouvir, é que ele vai descobrir quais motivos levaram aquela pessoa a cometer aquele dano. Oi, querida Josi. É maravilhosa ela. Mas, então, como que eu cheguei aqui? Por que eu cheguei aqui? E no caso dessa pessoa, ela passou anos a fio enrolada em dívidas, a ponto de quase perder a sua casa, quase perder o seu carro. Ela, infelizmente, ficou tão aprisionada às dívidas que essa pessoa hoje não pode comprar mais em lugar nenhum. Então, porque ela é uma caloteira, então ela é essa pessoa, ela tem esse caráter corrompido, ela não presta, é isso mesmo. Então, é dessa forma como a sociedade diz, como o capitalismo impõe, como a questão dos empreendedores de ver uma pessoa que não consegue pagar suas contas com olhos maus, realmente ela não está apta a ser conduzida ou guiada para fazer isso, ela não merece uma oportunidade. Enfim, essa pessoa é o quê? Na verdade, essa pessoa, ela passou por algo que este algo desenvolveu nela, lamentavelmente, a questão do calote, da falta do dinheiro. Então, o que eu quero dizer para você é que é preciso, é isso mesmo, Fabi, o analista não pode ser ansioso. E colocou muito bem aqui a Gisele. Muitas pessoas compram para se sentirem bem, não por necessidade do bem comprado. E, em parte, sim, mas a verdade é que muitos compram também porque eles foram adaptados pelo sistema capitalista em suas infâncias, quando alguém em sala de aula, ou no meio da família, ou no meio da vizinhança, o tratou como um ser inútil, incapaz de ser alguém que pudesse estar no meio da sociedade de um modo de sucesso. Essa pessoa que eu estou falando deste caso, ela, infelizmente, passando anos e anos devendo, anos e anos com essas dívidas que não acabavam, ao longo das análises, que foram assim durante muitos anos, ela descobriu qual era o fator crucial que a levava
a viver uma vida de calote. E você vai ficar surpreso quando eu disser. Na verdade, na infância dela, lá em ano de 77, 78, 76, por aí, ela teve uma professora, que essa professora, todos os dias, de segunda a sexta, quando entrava em sala de aula, virava para a turma toda e dizia assim: sabe quem vocês são? Sabe quem vocês são? Vocês são pessoas que nasceram e vão morrer devedores do FMI. Para quem não sabe, FMI é o Fundo Monetário Internacional. Por quê? Porque você é brasileiro, porque o Brasil tem uma dívida que nunca paga. Então você saiba disso, tá? Você já nasceu devendo ao FMI, vai trabalhar a vida toda, não vai pagar o FMI, tá entendendo? Você não vai pagar ao FMI e quando você morrer, você vai morrer devendo. Então, quando aquela professora pronunciava aquela mensagem, é claro que ela não tinha conscientemente o desejo de destruir a autoestima daquela turma. É lógico que ela não tinha conscientemente o entendimento de que aquelas palavras estavam entrando e estavam trabalhando o inconsciente da sua turma. E com isso, aquela menina sentada, ouvindo aquela aula, começou a se indignar, a ficar com raiva. E ficou com raiva do FMI. Então, ela achou um absurdo nascer devendo, trabalhar a vida toda para pagar alguém que ela não fez a dívida. E ainda saber que ia morrer devendo ao FMI. Com isso, seu inconsciente, absorvendo aquela mensagem, começou a trabalhar na vida dela de modo que ela nunca tinha o dinheiro em mãos. Ela podia trabalhar dia e noite, ela sempre estava devendo e ela não conseguia ter dinheiro para pagar as suas dívidas. Só que a sociedade não sabia disso e não quer saber. E aí que eu quero tocar, por causa da ética, quero tocar aí. Porque, na verdade, como a ética, apesar de convergir em algum momento com a moral, a moral e a ética são diferentes em vários aspectos. E há vários conceitos para a moral e há vários conceitos para a ética. Mas a ética, na filosofia, é a ciência que vem trabalhar a moral. Então, qual é a moral? Qual é a moral da sociedade que aquela menina estava inserida? Que de jeito nenhum uma pessoa pode ser caloteira, ela precisa pagar as suas dívidas. Porque, inclusive, houve uma época que quem não pagasse as contas, os credores vinham e o prendiam. No tempo dela já não tinha mais isso, mas em compensação, ela ficava com o pontinho vermelho na sua vida. Então, essa menina, com a leitura inconsciente, passou a ser uma pessoa que, onde ela passava, a dívida a acompanhava. Porque o seu inconsciente absorveu que ela era uma pessoa tão inútil, tão miserável em si mesma, tão desnecessária à sociedade, que ela era incapaz e seria incapaz de obter sucesso financeiro. Ainda que ela tivesse sucesso na religião, ou sucesso no estudo, ou sucesso profissional, ela não passaria de uma devedora do FMI. E por esse aspecto, ela passou anos e anos envolvida com dívidas. Assim, quando chegou um tempo, ela já não suportava mais, já tinha perdido, ficou extremamente queimada, sua imagem ficou deturpada no mundo capitalista, ela entrando em pânico, sem dormir por diversas noites, chorava constantemente,
se sentia culpada por ter comprado, se sentindo culpada porque devia, se sentindo culpada porque havia emprestado seu nome para alguém. Ela simplesmente lançou-se pela psicanálise. E lá, no divã, então, entendemos que essa menina, essa mulher, claro, simplesmente fazia aquilo tudo, não porque ela tinha um caráter corrompido. Moralmente, sim, mas dentro da ética, não. Na verdade, ela precisava apenas encontrar-se, esvaziar-se de si mesmo e desconstruir aquele dito que foi dito a ela que ela era uma caloteira por nascimento. Por esse aspecto, ela conseguiu compreender e mudou a sua vida. Não ficou rica, tá? Mas pelo menos parou de ficar na fila dos caloteiros, dos ditos caloteiros. E é por isso que nós não podemos, de jeito nenhum, permitir que a nossa mente fique recebendo mensagens destrutivas, principalmente as autodestrutivas. Então, quando você, a partir de hoje, a partir de agora, ver pessoas cometendo coisas erradas, vou falar igual Jesus. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas como você está desconstruindo seus pecados a partir de agora em psicanálise, não atire a primeira pedra. E também não atire a pedra do meio e não atire a última pedra. Passe a observar os dois lados da moeda. Mas vamos entender mais. Na questão da moral. O que é a moral? A moral é justamente tudo aquilo que está embasado nos costumes de uma sociedade. A sociedade cria várias culturas e nessas culturas vão se estabelecendo as morais. Todo aquele que não pratica a moral como é determinada torna-se imoral. Geralmente, as morais, elas são ligadas às normatizações, porque a palavra moral, ela vem do latim, acho que é mores, acho que é isso, acho que anotei aqui, acho que é mores, não lembro agora, mas depois eu, lembrando, eu coloco para vocês. E então, a questão e também vem do grego ethos. Já ética, ela vem do grego ethos. Por isso que elas têm pontos que elas convergem. E a maior parte se diferencia. Porque a moral, no latim, ela é ethos, perdão, no grego, ela é ethos, e a ética, no grego, é ethos. Com isso, as morais são criadas e ocorrem as normatizações. Então, não se matou, é preso porque vai ser condenado, porque é uma normatização que diz que o assassino, aquele que mata, precisa ser punido pelo crime. Quando fala acerca da prostituição, a prostituta deve ser aprisionada, perder o seu direito de liberdade, porque está cometendo crimes sexuais. Então, enfim, vários tipos de crimes que nós poderíamos colocar aqui. Aquele que furtou uma galinha, vai preso, é condenado, ele precisa ir para a cadeia porque ele é um ladrão. Aquele que assaltou, ele precisa ser condenado porque ele é um ladrão. Puxa, Jurema, então você está falando que se eu for assaltada, espancada, enfim, eu não posso fazer nada porque ele é um coitadinho? Não estou dizendo isso, não. Não. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas cometem danos terríveis porque elas, infelizmente, estão aprisionadas pelas morais. A moral, ela é, na verdade, incisiva. Ela põe o sujeito na parede. Ou você comete isso, ou você é punido por aquilo. Você vai fazer isso porque você é obrigado a fazer. Você precisa viver assim porque simplesmente esta é a regra e está acabada a conversa. Então, ela não dá direito ao sujeito ter liberdade.
A ética é diferente. Por isso que o psicanalista não pode ser permeado, ou seja, recheado, repleto de moral. O analista precisa se esvaziar da moral. Não é que ele seja imoral ou se torne imoral. Como colocou aqui a Rafaela, moral é um conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano. Sim, mas melhor é viver na ética, porque a ética, ela traz justamente a liberdade de você se tornar responsável pelos seus atos, pela sua forma de viver, responsável nas suas atitudes, responsável a ponto de reconhecer os seus erros e modificar a sua vida. Já a moral, por ser uma coisa de normatização, de regras que são aplicadas ao cotidiano, como ela colocou, ela obriga você a ser uma pessoa que você não é. E é por isso que hoje a sociedade do século XXI tem se mostrado muito arredia. E, lamentavelmente, alguns profissionais da área da saúde mental têm incitado as pessoas a se rebeliarem. Eu sou dono de mim, eu mando em mim, eu faço o que eu quero, ninguém pode dizer para mim o que eu devo fazer ou não, porque eu sou isso aqui, quem quiser tem que me engolir. E aí nós temos um monte de ismo pelo meio do caminho, as pessoas estão desequilibrando-se, há mais suicídio hoje, há mais divórcio hoje, há mais esfriamento, rompimento de relações, porque simplesmente alguém está dizendo que é para se romper com a moral, é para dar um chute nesse balde, é para arrebentar a barraca toda, porque agora nós somos livres, alô, somos livres, vamos fazer o que der na cabeça. Gente, não é assim. Não é assim. Se eu sou uma pessoa livre, eu olharei para a moral e direi a ela que ela tem um poder até onde eu quiser. Porque eu sou uma pessoa capaz de ter consciência do que é certo e do que eu devo ou não fazer na minha vida. E é lógico que quando eu me aproprio desse bem-estar, da liberdade verdadeira, eu me posicionarei de modo a não prejudicar o outro. Porque não adianta eu me manter de uma forma dando sempre um dane-se para as outras pessoas. A Rafaela colocou aqui, ética, resumindo, nos ajuda a responder perguntas do tipo, eu quero, eu posso, eu devo. Exatamente, Rafaela, exatamente. A ética nos conduz à reflexão. A ética nos leva a melhorar a nossa posição, nosso posicionamento perante as dificuldades e a sociedade. A Sueli colocou aqui, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, isso eu vejo muito, eu nasci assim, cresci assim, serei sempre assim, porque tem que me aturar assim, e eu tenho que ficar assim, porque eu sou a Gabriela. Na verdade, nós não somos Gabrielas. Aliás, o nome é lindo, tem até uma sobrinha chamada Gabriela. O nome é lindo, mas a síndrome não nos pertence, com certeza. Aí aqui a Jaqueline colocando, eu aprendendo a viver essa liberdade verdadeira. Sim, a liberdade é algo maravilhoso, porque ela sai do campo do grotesco. A moral está aprisionada ao grotesco. A moral é necessária? É. A moral é necessária. Mas não pode ser o meu eixo. A Daniele diz, a moral te aprisiona no ser que você não é e não deseja, pois precisa seguir o estabelecido pela sociedade. Já a ética te torna livre, pois você é responsável pelos seus próprios atos. Muito boa leitura. Então é isso mesmo. A Yasmine disse, parece um retrocesso, quando a ética ainda apagou. Que pena, gente.
Agora que eu ia ler, ela apagou. A Gisele disse: as pessoas não querem buscar melhorar, se libertar, por isso gera autorresponsabilidade nos seus atos. Na verdade, quando você. Para que serve a psicanálise? É justamente para trazer o sujeito para esse ponto. Mostrar para ele que ele nasceu numa sociedade moralista. Vou deixar claro: hipócrita, demagoga. Uma sociedade que exige do sujeito algo que ela mesma não dá conta. Uma sociedade que é induzida e que utiliza a religião, e utiliza a política, e utiliza várias formas para aprisionar o cidadão. A moral, por ser uma normatizadora, ela vai dizer para você assim: olha, você nasceu pobre, de uma família destruída, então presta bem atenção, não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser isso aí, esse trapo de imundícia. Já a ética não. A ética fala assim: oi, vem cá, deixa eu falar para você. Você precisa entender que neste mundo em que você está, você tem deveres, direitos e, acima de tudo isso, você tem responsabilidade. Já a moral fala assim: sabe por que você perdeu aquele emprego? Porque você é culpado. Sabe por que teu casamento não deu certo? Porque você é culpado. Sabe por que você não conquistou aquela faculdade? Porque você é culpado. Você não fez nada. Você é um inútil. Sabe por que você vive à sombra dos outros? Porque você é culpado. Você é réu de si mesmo. Sabe para que você serve? Para a lata do lixo. Porque você está numa classe social que não vai chegar a lugar nenhum. Você não tem um pai rico, você não tem dinheiro no banco. A moral vai te conduzir ao limbo. Mas a ética, ela vai olhar para você e falar assim: fulano, cicrano, beltrano, deixa eu te falar uma coisa. Sabe a tua vida? Parece que está muito ruim. Mas se você mudar o olhar e começar a perceber que toda moeda tem dois lados, e parar para ouvir os lados que estão gritando para que você ouça, então a sua vida mudará. Porque você é parte desta sociedade, mas você não é esta sociedade. Aí a Yasmine colocou: parece um retrocesso quando a ética ainda não havia se instaurado, onde eu mando e faço o que quiser. Na verdade, o que aconteceu? Foi bom você ter falado isso. A ética, ela não sofreu um retrocesso. A nossa sociedade não estava pronta para a ética. Então, quando entrou o ethos, que é a ética, a sociedade disse: opa, ninguém manda mais em mim, agora eu sou livre. Eu compro o que eu quiser, viajo para onde eu quiser, eu posso fazer o que bem. Olha, gente, ninguém manda mais em mim, não. Porque agora acabou, tá? Ditadura, nem pensar, hein? Vamos queimar as bandeiras, queimar as roupas, queimar tudo. Isso eu estou falando na questão do imaginário, tá, gente? Não estou falando de política, porque, claro, a psicanálise, ela é atravessada pela política, só para você entender, como ela também é atravessada por vários aspectos. Então, eu vou usar alguns elementos, mas não significa que eu estou falando de política. Eu estou falando do sentido de que você precisa despertar com esses símbolos que nós vivemos aqui no nosso dia a dia. A Dani disse, a Daniele falou: a moral equilibra a multidão de éticas. Se cada um vivesse e fizesse o que desse na telha, seria um caos. O problema é quando a moral é baseada no que eu acho correto e todo mundo tem que seguir. Claro, mas a moral, Dani, ela é feita exatamente nisso aí. Ela é feita naquilo que eu acho que é correto. E todo mundo tem que seguir, é só isso. Porque o que é a moral? É uma norma. O que é a moral? Desculpa. O que é a moral? É a construção dentro de uma cultura que gera o tabu.
que precisa da norma para equilibrar. Então, se a norma se institui, alguém faz esse dito. Se há um dito, a regra. Quebrou a regra, tem que ser punido. Então, tem que seguir o que eu quero. Mas a questão não é seguir o que eu quero. A questão é o que é que você quer. E o que você quer converge ou diverge para o que eu quero? E se porventura o que diverge, que vem de você, trará para o meu olhar um novo olhar para nós dois, ou para nós duas. É essa a questão. Então, a moral ela não pode ser eliminada, porque não tem como, ela está na cultura. Mas a ética, que é o ethos, dentro do grego, precisa se posicionar. Então, você, como analista, futuro psicanalista, você que é futuro estudante, futuro analisando e analisante, precisa entender o seguinte: se você quer sair desse círculo vicioso, dessa postura que ao tempo inteiro te deprime, te põe para baixo, te machuca, te dilacera, conduz você a um caminhar negativo, é necessário desconstruir os ditos que foram ditos para você. E nessa desconstrução é só em análise. Por isso que temos que estudar e praticar análise, para romper com esses ditos. Alguém disse que o meu cabelo é feio. Alguém disse que o meu nariz é grande. Alguém disse que o meu pé é gigante. Alguém disse que a minha boca é torta. Alguém disse que a minha mãe é uma prostituta e que eu serei uma prostituta também. Alguém disse que o meu pai ia morrer na miséria e que eu sou a cópia do meu pai. Então, são os ditos. Alguém diz isso. Mas aqui é que nós vamos aprender a romper com os ditos. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é para romper com as pessoas, é para romper com os ditos. Quando os ditos são vencidos, quando nós nos desconstruímos para reconstruirmos uma nova pessoa ou a pessoa mais aproximada do nosso original, vamos conviver com as mesmas pessoas. Talvez elas não mudem, mas eu mudo. Você muda. Nós mudamos. E nessa mudança, a moral dessas pessoas cai por terra, se desequilibra. E ethos, a ética, se manifesta. Por isso que o analista não pode. Olha, eu sou hétero, eu sou homo. Não, você não é nada. Você ali, você é o ouvido. Eu sou flamenguista. Não, eu sou vascaíno. Não, você não é nada. Você ali é o ouvido. Ah, eu sou o B, eu sou o L. Não, você não é nada, você é o ouvido. Quando entrar o seu analisando, o seu analisante, você é apenas o ouvido. A sua ética vai dizer para você o seguinte: você está com vontade de mandar essa pessoa ir para o hospício, mas você não vai fazer isso. Você está com um desejo muito grande de converter esse camarada, mas você não vai fazer isso. Você está com vontade de transformar o homo em hétero, mas você não vai fazer isso, porque você é um psicanalista, você é um analista. Ali você é ouvido. Ah, olha, você está com um desejo muito forte, sabe de quê? De trocar a cor da pele desse sujeito. Mas você não vai fazer isso, porque não cabe a você. Você não tem direito a mudar as pessoas. Você precisa ser uma lanterna, uma luz, uma fagulha que vai guiar esta pessoa no meio da escuridão para que ela se encontre. Porque, segundo Einstein, a escuridão ou as trevas, como queiram chamar, é a ausência da luz. E se aquela pessoa entra no meu consultório, ela entra porque ela está
na escuridão. E eu preciso mostrar para ela um foco de luz. Então, não estou aqui para falar sobre a questão dela ser negra, preta, branca, amarela, olho torto, pé inchado, cabelo encaracolado, cabelo liso. Não estou aqui para falar sobre a igreja evangélica, para falar do centro espírita, do terreiro, do que quer que seja. Do partido A, partido B. Eu estou aqui para ouvir a voz que ecoa, que grita pelo amor de Deus ou pelo amor de mim. Tire-me daqui. Pelo amor do meu eu, tire-me daqui. Ajude-me. Pelo amor que você tem, aquilo que você foi vocacionado para fazer. Me dá uma mão. Isso mesmo, Andréia. A voz que grita por socorro. E essa voz não vem pelas palavras, mas vem por trás dessas palavras. E eu não estou aqui para desmerecer ou me posicionar como a verdade absoluta. Então, eu não estou aqui para decidir, para falar o que a pessoa deve ou não fazer. A pessoa entra pelo meu consultório, eu quero me divorciar. E aí eu digo, então divorcia? Não. Ou eu digo, fica com a pessoa? Não. Preciso ouvir a moeda até que as duas histórias surjam dentro do meu consultório e eu perceba que aquele grito que ecoou, falando divórcio, aquele grito que falou, ecoando, não gosto da minha pele, na verdade é um grito de socorro. Sabe por quê? Gente, eu não consigo me amar. É exatamente isso. Não consigo me estruturar, me desequilibrei. É isso que a pessoa está falando para mim. Ah, que bom, Sueli. Graças a Deus está ouvindo. É isso que a pessoa está falando para mim. Ela não está querendo se divorciar. Até porque quem quer se divorciar não procura o analista. Se divorcia e pronto. Depois vem para o analista. Quando alguém chega no consultório, ele chega em pânico. Se ele diz para você, eu quero me matar, ele não quer morrer. Se eu quero me divorciar, ele não quer se divorciar. Eu quero agora que a minha mãe morra. Ele não quer que a mãe dele morra. Eu odeio meu pai. Não, não é verdade. Ele não odeia o pai dele. Quando ele diz, eu estou magoado com a minha mãe me batia, na verdade, não está magoado com essa mãe. Os ditos da moralidade foram tão brutais que esta pessoa passou a se ver como um lixo na beira da estrada. A dor precisa ser curada. A pessoa precisa restabelecer nela algo que ela pensa que perdeu. É isso mesmo, André. O que ela quer é sarar a dor. É isso mesmo. O que a pessoa quer é sarar a dor, é se livrar. Só que a psicanálise entra para ajudar o sujeito a conviver com essa dor e a fazer desta dor a sua nova vida. Por quê? Porque a dor não tem que me destruir. A vida não é feita só de alegria. Ela é feita de ganhos e perdas. Por isso, o inconsciente precisa ser trabalhado para aprender a ganhar e a perder. Porque nenhum de nós fomos projetados para a perda. Nós não sabemos perder. Nós não gostamos de perder. Por isso que Freud escreveu um artigo em 1915, O Luto e Melancolia.
Por isso que hoje a sociedade está, como eu posso falar, lançada num poço da depressão. Está num poço que não consegue sair. Para onde você se vira, você encontra alguém deprimido. Alguém que deixou a felicidade escapar porque acreditava que a felicidade ele ia conquistar com 25 anos de idade. Só que a felicidade é uma utopia, ela não existe. A dor nos ensina, em análise, a trabalhar a felicidade todos os dias. Porque a felicidade é utópica. Não há felicidade. Como também, deixar claro para vocês, não há gratidão. Gratidão é utopia. E para falar a verdade, a gratidão é mais religiosa, tá, gente? A gratidão, ela é um pacto da religião, seja ela a religião que for. Por isso que a maioria das pessoas que vivem na religião, elas estimulam a palavra gratidão. Continuem fazendo isso, é muito legal. Mas só para você saber, no mundo não há gratidão. Por isso que todas as vezes que eu estendo a mão e ele vira as costas, eu não posso cobrar dele gratidão. A mesma coisa, falou bem, Yasmin, a saudade. Não existe a saudade, ela é utópica. Ela faz parte de um desnivelamento emocional. Por quê? A saudade, ela deveria ser dessa forma. Alguém que eu amava muito partiu. Maravilha. Recordarei das coisas boas e ruins que vivemos e da forma como eu aprendi e cresci e entendi e hoje sou o que sou, porque aquela pessoa fez parte da minha vida em algum momento. Só que a saudade que é instaurada hoje, não é esta saudade, mas é a saudade que tem um monstro terrível caminhando com ela, chamado culpa. Eu tô com saudade disso. Tô muito triste. Claro, porque tá se sentindo culpado. Porque a moral disse para você que se você perdeu é porque você é incompetente. Então, saudade, ela é utópica também. É preciso começar a mudar esse olhar. Então, nós vamos ter que encerrar. Vamos caminhar mais um pouquinho na introdução e no capítulo 1, tá bom? Por quê? Nós só começamos. Quero deixar claro que nós precisamos muito nos esvaziarmos de nós mesmos. Precisamos sair da posição de julgadores. Eu vejo e ouço muitas pessoas falando: olha, ninguém pode me julgar porque eu não aceito. Só quero falar para vocês uma coisa. É triste, mas eu preciso falar. Somos os piores julgadores da Terra. Aqui tá cheio de julgador. Então, estamos em quantos aqui, gente? 14? Acho que é isso. Pois todos nós aqui somos julgadores, precisamos desconstruir a expressão julgamento, porque julgamento está alinhado à moralização, ao moralista, demagogo, hipócrita. Todos nós necessitamos nos descaracterizar desse moralismo, para que possamos, então, vivermos com o ethos, estabelecermos a ética, sabendo que, se eu não quero que furem o meu pneu, eu não devo jogar prego na rua para furar o pneu dos outros, do carro dos outros. Se eu não quero que o meu vizinho quebre o meu muro, eu não devo permitir que o muro dele fique livre, porque eu não quero botar um outro muro, porque não quero gastar e quero me dar bem, já que ele fez o muro, eu vou usar o muro dele.
Então é isso. É se colocar no lugar do outro. É pensar que o outro também tem um outro olhar e é preciso avaliar e reavaliar a posição minha e dele. E quando nós nos esvaziarmos do juiz, do carrasco, então estaremos livres para o ethos. Seremos apenas éticos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nosso próximo encontro, eu avisarei, será sempre às segundas e quartas, sextas-feiras. Espero que tenha sido proveitoso. Depois lá no grupo do WhatsApp, coloquem, por favor, qual foi o olhar de vocês, o sentimento, qual foi a impressão. Se, por favor, tragam feedback, se faltou alguma coisa. Eu acho que é legal isso, não é? Convergir e divergir. Eu estou muito aberta, de verdade. Convidem pessoas e, a partir de agora, daqui por diante, não peguem mais nada ao pé da letra. Tudo que nós falamos hoje, nós vamos desconstruindo, desconstruindo e reconstruindo, entendendo que nós precisamos ter um olhar psicanalítico e não um olhar sociocultural. Por quê? O olhar sociocultural, ele é maravilhoso quando nós temos a psicanálise como nossa aliada. Quando nós temos só o sociocultural, nos tornamos terríveis moralistas. Então, não julgue ninguém. Quando você vê alguém errando em alguma coisa, por favor, observe mais. Fale menos. E reflita. Use a ética, não use a moral. Entenda que aquele que grita, aquele que quebra, aquele que bate, aquele que acusa, aquele que fala mal de alguém, é porque ainda não descobriu o poder de ethos, mas está preso em ethos, que é a moral. Tá bom, queridos? Curtam, por favor, gente. Preciso que vocês curtam o canal, clica no sininho, se inscrevam, quem não se inscreveu, chame outras pessoas. Ao longo dos dias, vamos colocar vídeos sobre a psicanálise no YouTube. Vamos trazer também ensinamentos lá no WhatsApp para vocês. Acompanhe o meu Instagram, também colocarei ali outros ensinamentos. Dou minha palavra que farei um texto diferenciado para cada mídia, então, para que você possa ter uma diversidade, uma coisa boa, um banquete gostoso para aproveitar bastante as teorias psicanalíticas. Um beijo a todos, que possamos estar juntos. Se você voltar, acredito que gostou. Se você convidar pessoas, acredito que você amou. Se você participar de tudo, voltar e convidar pessoas, então o nosso grupo de estudos é um arraso. Boa noite, gente. Tchau.